Oi gente, eu sou o Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. Bem, você tem a consciência de que Deus tem planos para você? Como nós fazemos para chegar a esses planos? A gente sabe que a vida cristã, ela é um caminho e que Deus é esse caminho e que Ele vai nos guiar. Mas como nós fazemos então para ser guiados? A gente precisa enxergar esse caminho. Como a gente faz para enxergar esse caminho? Bem, a gente enxerga esse caminho olhando com os olhos de Deus. Esse é o nome da palavra de hoje e é sobre isso que a gente vai conversar. Então vamos pro vídeo. Como eu comecei falando, Deus sempre vê melhor do que nós. Então por isso nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Para a gente conseguir entender a respeito do que nós vamos conversar hoje, eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Jonas, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. E isso vai servir de base para a gente entender a importância de olhar as coisas com os olhos de Deus. Lá diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E é assim que termina, então, o livro de Jonas. O livro de Jonas ele conta uma única história, e é a história pela qual nós conhecemos Jonas, e é uma história interessante. Ele nos narra que um belo dia estava o profeta Jonas vivendo as suas coisas, fazendo aquilo que era a vontade de Deus, seguindo aquilo que o Senhor ensina, e Deus então vem a ele, ele dá uma palavra, ele fala para Jonas: Jonas, eu quero que você vá até Nínive e que você fale da minha vontade para eles, e que você diga para eles então que eles precisam se converter, senão eu vou tomar alguma atitude em relação a eles. Jonas então se revolta com aquilo, não gosta desse pedido de Deus, e ele decide então que ele vai sair da onde ele está e ele vai para uma cidade que é num caminho completamente oposto a esse. Ele toma essa decisão, ele compra então uma passagem de barco, entra nesse barco. Quando ele está na metade do caminho, então, o mar começa a ficar revolto, as pessoas no barco começam a ficar desesperadas, e ele então conta que provavelmente aquilo que está acontecendo com o barco ali, o mar revolto, tem a ver com ele, porque ele estava descumprindo uma vontade de Deus, ele tinha decidido ir para um outro caminho, que não é um caminho que Deus tinha mandado ele. Então, as pessoas do barco decidem jogar ele no mar, ele é engolido por um peixe, ele passa 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. E aí, no ventre do peixe, ele pede misericórdia de Deus, ele ora a Deus, ele entende então que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, Deus, por misericórdia, faz com que o peixe cuspa ele numa praia. E aí, novamente, Deus fala com ele e diz assim: Jonas, eu quero que você vá a Nínive, que você pregue a minha palavra, porque eles precisam se arrepender, eles precisam ser transformados, e eu quero que você vá pregar para eles. Então Jonas decide ir, então vai, caminha até Nínive. Quando ele chega em Nínive, então ele passa um dia inteiro pregando nas ruas de Nínive, dizendo que é para eles se arrepender, senão Deus vai destruir a cidade, que eles precisam mudar a forma deles de ser, que eles precisam aceitar Deus como Salvador. E aí ele prega, passa o dia pregando, e a palavra diz que a cidade de Nínive se converte, que ela aceita aquela palavra que ela está recebendo, que o rei declara jejum sobre toda a cidade, inclusive sobre os animais, e que eles se arrependem da maldade deles. Quando Jonas termina de pregar, ele sai então da cidade de Nínive, senta numa pedra, e Deus faz nascer, junto desse lugar onde ele está, faz nascer uma árvore, uma planta, que faz sombra para ele. E aí ele está ali embaixo dessa sombra, esperando para ver o que vai acontecer, e ele então se dá conta de que a cidade se arrependeu e de que Deus não vai destruir a cidade. E aí ele se revolta grandemente por causa disso,
e começa a conversar e discutir com Deus, então, por que Deus não vai destruir essa cidade. Só que nesse meio tempo, a planta que tinha nascido e crescido em um único dia para fazer sombra com ele, vem um verme e come a raiz da planta, e depois vem um vento muito quente e seca essa planta, e a planta morre. E ele fica revoltado também porque a planta morreu. E aí então ele fala tudo isso para Deus, ele diz que ele, por tudo isso que está acontecendo com ele, ele prefere a morte. E aí Deus então responde dessa maneira para ele. Ele diz assim: poxa, tu tá revoltado porque uma planta que você não fez nada para que ela crescesse, que nasceu em um dia e morreu, e você está revoltado porque ela morreu. E como então eu deveria agir então com Nínive, que tem tanta gente, tem tanto animal ali, e eu não deveria então esperar que essa cidade se convertesse e fazer algo para que ela mudasse? Não deveria eu então ter esse cuidado? E é isso que está acontecendo então no livro de Jonas. Essa é a história do livro de Jonas. Bem, às vezes a gente trata Jonas como alguém muito malvado, mas a gente precisa entender o contexto em que isso está acontecendo. Jonas é um homem de Deus. Deus não costuma na palavra escolher pessoas más para trazerem palavras, para converterem pessoas, para pregarem o seu nome. Jonas era um profeta de Deus, reconhecido na Bíblia como um profeta, alguém que buscava a vontade de Deus. Então, se ele era esse homem de Deus, e provavelmente Deus já usou ele em outros momentos também para falar da sua vontade, também para ser expressão daquilo que é o profético dentro do reino de Deus. Se Deus usou a Jonas dessa maneira, então por que Jonas reage dessa maneira? Tem muito a ver com quem eram os ninivitas nesse período. Nínive então era a capital da Síria, e os sírios eram um povo muito, muito malvado, muito ruim. Um povo que era corrupto e que era sanguinário. Eles tinham costume, nos seus períodos de guerra, isso é história, você pode pesquisar, eles tinham costume de, quando eles dominavam as cidades, fazer pilhas de cabeças decapitadas no centro da cidade. Eles faziam caminhos de corpos esfolados, eles esfolavam pessoas vivas, eles matavam crianças, e simplesmente porque eles gostavam de ser sanguinários, eles tinham prazer em ser sanguinários. Então era um povo que celebrava isso. E boa parte do que esse povo, dessa maldade que esse povo fazia, era com o povo de Israel, com o povo de Jonas. Eles faziam tudo isso com o povo de Jonas. Inclusive tem historicamente reconhecido algumas frases famosas e algumas coisas das quais esse rei Sennacherib se vangloria de fazer com Israel. Então, realmente eles eram vítimas desse povo. Então, por isso essa reação de Jonas. Então, por isso não só essa reação de Jonas, mas por isso que existe essa divergência. Por isso que eles entram em divergência, Deus e Jonas, a respeito de como agir nessa situação. E bom, para que a gente entenda como é melhor olhar com os olhos de Deus, nós vamos observar essas divergências e ver o quão é melhor que a gente olhe com os olhos de Deus. Eu encontrei 3 divergências e é isso que eu quero compartilhar com você especificamente para que a gente possa trazer para a nossa vida. A primeira divergência que eu encontrei é o que Jonas queria e o que Deus queria. O que Jonas queria que acontecesse e o que Deus queria que acontecesse. Bem, lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, nos versículos 7 a 9, a Bíblia vai dizer assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O que o profeta Jeremias está falando aqui? O profeta Jeremias está dizendo que aquele que confia em Deus, aquele que confia, que coloca sua confiança nesse Deus, ele vai ser como uma árvore que dá fruto e que no momento certo pode desfrutar. Então o homem que confia em Deus, ele no momento certo ele vai poder desfrutar daquela confiança e daquilo que é a vontade de Deus. Já em contrapartida, ele vai dizer que o coração do homem é enganoso.
que aquilo que a gente quer e que a gente deseja é mal e pode nos levar a situações que a gente não quer. E era o que estava acontecendo aqui. Jonas, o que ele queria? Ele queria a condenação do povo de Nínive. Ele dizia, o povo é mau, esse povo é corrupto, esse povo está oprimindo o povo de Deus, e dentro de uma consciência humana a gente consegue entender isso, esse desejo de Jonas. Porque ele está pensando com uma mente humana e com um coração humano. Do mesmo jeito como o profeta Jeremias disse que é perigoso a gente fazer. E é o que está acontecendo com Jonas. Já Deus, o que ele queria? Ele queria a redenção do povo de Nínive. Ele queria a transformação desse povo. Ele queria que esse povo fosse retirado dessas trevas que eles viviam para a luz. Por quê? Porque Deus ele quer transformação. Ele sempre quer a transformação. E o que era melhor nessa situação? Que esse povo fosse destruído, dizimado do mundo, ou que esse povo fosse transformado e que por esse testemunho fosse conhecido então que Deus transforma e que Deus faz diferença. E como tem sido isso em nossa vida? Como nós podemos trazer isso para a nossa vida? Esse entendimento da diferença entre o que Jonas queria e o que Deus queria. Também nós podemos fazer esse mesmo contraponto entre o que nós queremos e o que Deus quer. Que é sempre melhor o que Deus quer. Então essa é a primeira divergência que eu encontro entre Jonas e Deus e que estava gerando esse não entendimento das duas partes. A segunda divergência que eu encontro é o que Jonas via e o que Deus via. O que Jonas estava vendo naquele povo e o que Deus estava vendo naquele povo. Lá em 1 Samuel 16, no versículo 7, diz assim: O Senhor contudo disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus está falando para Samuel isso em que momento? No momento que Samuel está lá na casa de Davi, e ele está selecionando quem vai ser o rei. Ele já sabe que o rei vai vir daquela casa, e ele está observando todos os irmãos de Davi ali, e ele está vendo qual seria o melhor rei. E naquela época, sim, eles tinham um conceito de que o rei tinha que ser um guerreiro. E aí ele começa a olhar, ele começa a ver os irmãos fortes de Davi, e ele começa a pensar nisso. Aí Deus diz assim, não, eu vi, mas eu vejo melhor do que tu. Eu não vejo a aparência, não olho para a aparência. Eu olho para o coração, eu vejo o que tem além da aparência. E eu não escolhi nenhum deles, eu quero Davi. E era mais ou menos o que estava acontecendo aqui com Nínive. Porque Jonas, ele olhava para Nínive, ele olhava para esse povo, e o que ele via? Um povo mau que gostava de fazer o mal, que gostava de fazer maldade. Um povo que sentia prazer em ser sanguinário. Um povo que sentia prazer em fazer mal para os outros, em oprimir todos que viviam ao seu redor. Mas Deus, ele não olhava assim. Deus, e ele deixa claro naquele texto que a gente leu, ele diz que esse povo é cego e está desorientado. E ele é um povo que precisava ser salvo. É isso que Deus vê ali. É isso que Deus está olhando para Nínive e está vendo. Está vendo um povo que precisa ser orientado, que precisa sair da cegueira, que precisa ser salvo. E assim, então, é a diferença do que Deus está vendo e o que Jonas está vendo. Ele olhava e via um povo no que ele estava vivendo. E Deus olhava um povo e olhava uma nação no que ela podia viver. Trazendo para a nossa vida, como nós olhamos para a nossa vida, para aquilo tudo que a gente está vivendo, para aquilo tudo que tem acontecido, para o nosso ministério, para as coisas que Deus tem falado para nós. Qual é o nosso olhar? Nós olhamos frente àquilo que o homem pode olhar, ou nós olhamos para aquilo que Deus quer ver, para aquilo que Deus quer que a gente veja, para o futuro daquilo também. Não só isso, se a gente tem olhado de maneira errada para isso, olhado de maneira humana, olhado assim como Jonas olhava para aquele povo, para as coisas que nós temos vivido, a gente consegue mudar a forma que a gente tem olhado para essas coisas, a gente consegue transformar isso. Então esse é o segundo ponto que eu vejo que gerava essa divergência entre os dois, entre o que Jonas via e o que Deus via, entre a atitude de Jonas e a atitude ideal que Deus esperava dele. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a divergência entre o que Jonas esperava
e o que Deus esperava. A divergência entre o que Jonas esperava que acontecesse com aquele povo e o que Deus esperava que acontecesse com aquele povo. Lá em Isaías 55, os versículos 8 e 9 vão nos dizer assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus está literalmente dizendo que o pensamento dele é melhor do que o nosso e ele tem entendimento de muito mais coisas do que nós. E essa diferença é como a diferença entre o céu e a terra. É a diferença do pensamento de Deus e o nosso pensamento. Então, toda vez que Deus espera alguma coisa, ele tem muito mais entendimento a respeito daquilo que ele espera do que o que nós esperamos daquela mesma coisa. Porque Deus enxerga o real potencial, porque Deus enxerga o que realmente pode sair daquela situação, e nós temos um pensamento, um entendimento limitado e esperamos, na verdade, aquilo que a gente fantasia. Então Deus, ele sempre tem melhores expectativas, ele sempre tem um entendimento melhor do que pode acontecer. E era o que estava acontecendo exatamente nessa situação, porque Jonas esperava que esse povo não fosse se arrepender e que Deus fosse destruir ele de qualquer maneira. Ele pensava, imagina que esse povo que é mal desse jeito vai ouvir o que eu estou falando, ainda mais eu sendo alguém do povo de Deus, ainda mais eu sendo alguém do povo que eles tanto oprimiram. Eu vou entrar na cidade, eu vou começar a falar, eu não vou durar meio dia nessa cidade e eles vão me destruir, eles vão me prender, vão me matar, vão me esfolar vivo. Era essa expectativa talvez que ele tivesse, era isso que ele estava esperando, que esse povo fosse destruído, que esse povo fosse, por ser corrupto, não ia ouvir o que ele tinha para pregar. Mas Deus, que tinha um entendimento maior sobre tudo isso, que via o coração, que entendia que queria algo melhor para eles, ele esperava, Deus esperava o arrependimento e a restauração, a reconstrução desse povo junto com Deus. Jonas, ele não perguntou qual era o propósito de Deus desde o começo, porque ele já tinha uma expectativa. Se ele tivesse dito, Deus, mas o que tu espera desse povo? O que tu está esperando que aconteça nessa situação? Talvez Deus tivesse contado para ele, mas nesse momento ele não pediu o que Deus esperava. Ele simplesmente já tinha uma expectativa a respeito desse povo. Ele já esperava algo. Então, nós devemos saber que Deus, ele sempre ama. E ele sempre espera e provê o melhor a respeito de todas as situações. E ele sempre tem esse entendimento melhor de tudo isso. E o que, então, esses 3 pontos têm a ver com olhar com os olhos de Deus? Bem, a maneira que nós olhamos para tudo na nossa vida, que nós olhamos para o que tem acontecido, que nós olhamos para aquilo que Deus permite que aconteça, que nós olhamos para o nosso ministério, que nós olhamos para o nosso chamado, que nós olhamos para aquilo que a gente tem orado e como a gente tem recebido e o que a gente não tem recebido de Deus, muda a nossa forma como nós nos relacionamos com o reino de Deus, com a vontade de Deus e com o próprio Deus. Lá em Mateus 6, nos versículos 21 a 23, diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Primeiro, Jesus está falando, está dizendo que, cara, aonde tiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Aquilo que você tiver como precioso, é isso que vai guiar a tua vida, é isso que vai fazer com que você molde a tua vida. E se você olha para isso de maneira que você vê luz nisso, então você vai viver luz. Então o teu corpo vai ser cheio de luz. Porque os olhos são a candeia do corpo. Os olhos é que trazem luz para dentro do corpo. É isso que ele diz. Mas se você vê trevas
nisso que está acontecendo contigo, se você vê trevas na tua vida com Deus, naquele ministério que Deus tem te dado, você vê dificuldade, você vê problema, você olha de maneira a ter olhos que enxergam trevas, então vão ser tremendas trevas na tua vida, vão ser grandes as trevas na tua vida. Então, a maneira como a gente olha para aquilo que Deus tem permitido, posto, aquilo que tem acontecido à nossa volta, aquilo que é a vontade de Deus que está acontecendo com nós, isso vai fazer com que a gente possa olhar com os olhos de Deus ou olhar com olhos humanos, ser guiado de maneira humana ou ser guiado de maneira a receber a vontade de Deus. Vai ser a gente olhar para a vontade de Deus, olhar para o que Deus quer sempre nas situações, tentar ver o que Deus vê, buscar saber o que Deus espera, é o que vai fazer com que a gente viva realmente a vontade de Deus. E eu queria então, no final dessa palavra, já encerrando aquilo que eu tinha para falar, aquilo que eu tinha para ministrar hoje na sua vida e também aquilo que Deus tem ministrado, eu quero perguntar para você, o que você tem desejado é o mesmo que Deus tem desejado? O que você tem visto, a maneira como você tem visto, é a mesma maneira como Deus olha para as coisas? Como você tem olhado para as situações que passam na tua vida, a tua vida com Deus, o teu ministério, as coisas que passam no teu dia a dia, que acontecem no teu dia a dia? Você tem olhado com os olhos de Deus? Quais são as tuas expectativas? Elas são as mesmas expectativas de Deus? Bem, se a tua resposta para essas perguntas é não, então eu quero orar com você. E se a tua resposta para todas essas perguntas é sim, eu também quero orar com você, para que continue sendo assim e que eu e você sejamos guiados por Deus. Eu queria pedir que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e que a gente faça essa oração para que Deus derrame da vontade dele nas nossas vidas. Deus, diante da tua presença, eu quero entregar essa igreja que assiste esse vídeo hoje, Pai, esse povo que tem buscado viver a tua vontade, Senhor. Eu clamo para que também, diante da tua presença, nós possamos buscar o que você quer, Deus, e fazer o que você quer, porque esse é sempre o melhor. Que nós tenhamos os teus olhos, que são os melhores olhos, Deus eterno. Que nós tenhamos, Senhor Jesus, as tuas expectativas, Senhor Jesus, porque essas são as melhores expectativas. E que, Pai, se o nosso coração ele não tem andado em ressonância contigo, Pai, ele não tem andado em comunhão contigo nesse aspecto, com a tua vontade, Senhor, então que tu comece a transformar isso e que a gente possa viver. Já, Deus eterno, se o nosso coração tem andado em ressonância com a tua vontade, em concordância com aquilo que tu quer, Deus eterno, que nós temos olhado com os teus olhos, com os olhos de Deus, Pai, então eu peço que tu aumente isso ainda mais, que nós possamos mergulhar ainda mais dentro de ti e cada vez mais que a tua vontade seja a nossa vontade, Senhor, e que nós possamos olhar e entender todas as coisas com os teus olhos. Em nome de Jesus é isso que eu peço para a minha vida e para a vida dessa igreja que nos assiste hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, então, queridos. Eu queria agradecer você que assistiu até esse momento. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário. Se você quiser discordar de alguma coisa, pode escrever nos comentários também. Seja gentil na maneira como você fala e educado sempre, porque é dessa maneira que nós, como servos de Deus, nos comportamos. Ainda que discordando, mas você pode discordar, você pode comentar embaixo. E que você compartilhe esse vídeo, que você comente com os teus amigos, que você publique esse vídeo, para que, se ele te abençoou, se ele derramou bênção na tua vida, então que você também derrame bênção na vida de outras pessoas, tá bem? Então, Deus abençoe você, tchau e até o próximo vídeo.